Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No Jornal da Câmara de hoje, nós vamos falar sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. E para isso, nós recebemos o diretor de Habitação e Saneamento do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Estado, engenheiro Comaceto, que já está aqui conosco. Vamos conversar então, engenheiro, sobre em que pé que anda, essa reconstrução do nosso Estado. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição nesse trabalho desta tarefa difícil, mas muito importante, que é a reconstrução do Rio Grande do Sul no que diz respeito ao tema habitação. Esse tema é um tema muito potente, muito complexo e que precisa muito trabalho, ou muitos trabalhos. Nós temos a calamidade de enchente atingiu muitas comunidades, muitos municípios no Rio Grande do Sul. E o primeiro trabalho que foi feito, está feito, e as conquistas já construídas, a primeira foi uma portaria que saiu, a portaria 520, que o governo federal está comprando todos os imóveis disponíveis com até R$200 mil, construindo um banco de imóveis do Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Sul para assentar as famílias atingidas. Então, nesse momento, nós temos em torno de 5 mil unidades habitacionais já cadastradas na Caixa Econômica Federal, e todo aquele e aquela que estiver nos ouvindo, sejam pessoas físicas que tenham uma casa que queiram vender, tem o site da Caixa Econômica Federal que está disponível, basta entrar ali e cadastrar. Bom, esses imóveis irão atender primeiro aquelas comunidades que foram totalmente destruídas e que estão em áreas de risco. Bom, qual é a porta de entrada para isso? A porta de entrada é o plano de trabalho que cada município tem que fazer. Então, a Defesa Civil Nacional, ela já fez reuniões, está fazendo reuniões, com um conjunto de municípios do Rio Grande do Sul, partindo com maior gravidade de atingimento para os de menor gravidade, orientando, explicando, ajudando a fazer este cadastro, que é um plano de trabalho que cada município tem. Porque quem determina quais as famílias que têm direito, tomando por base a portaria número 1 que saiu, que é uma portaria do Ministério da Cidade e do Ministério da Integração, para que oriente todos os municípios a fazer esse plano de trabalho. Bem, então, com este plano vai determinar, vai nos dizer qual é a quantidade de habitações novas no sentido de que não é a sua habitação de origem, que o governo federal terá que comprar para fornecer para essas pessoas. Está por sair, neste momento, então nos próximos dias vai sair mais uma portaria, que é dando toda a orientação das prioridades, as famílias que são prioritárias. Bom, nós sabemos que famílias com maior número de filhos têm prioridade, famílias com pessoas idosas, pessoas com deficiência, entre outras, vão estar num cadastramento de prioridade que vai para um sistema nacional, e esse sistema nacional vai categorizar todas essas famílias para receber essa casa. No momento que isso acontecer, essas famílias vão ao encontro dessa demanda que estará disponível no site da Caixa Econômica Federal, ali com o imóvel, com seu endereço, com fotografia e tudo mais. A família pode ir lá visitar, e dizer, bom, essa é o imóvel que me interessa, essa que eu quero, e com isso é feita a transferência pela Caixa Econômica Federal, faz esse contrato e passa o imóvel 100% sem custo para a pessoa que adquiriu o direito de ter uma nova casa. Importante mencionar, diretor, o trabalho desse Ministério Extraordinário, que tem toda essa articulação
para a reconstrução do Estado. Inclusive, nos últimos dias, o senhor retornou ao Legislativo para participar da reunião da Comissão de Urbanização, de Habitação, para falar, né, sobre a situação dos moradores das ilhas. O senhor que é daqui de Porto Alegre, diretor, como que o senhor tem acompanhado a situação da nossa capital? De fato, as ilhas ali foi muito atingida, né? Aquela região sofre bastante, já sofreu com outras enchentes e agora foi uma situação ainda muito pior, né? Eles vão ter alguma prioridade, diretor, nesse sentido? É bom informar aqui que a catástrofe, quando houve a enchente, tem regiões, tá, ribeirinhas, que elas foram arrastadas ou destruídas, tá, ou totalmente alagadas sem proteção. Bom, como é o caso de Porto Alegre, nós temos outra parte da cidade que foi alagada, mas tem um sistema de proteção. Bom, o que não funcionou corretamente foi o sistema de proteção. Então, o Ministério aqui da Reconstrução, junto com os ministérios do governo federal, Casa Civil, Ministério da Cidade, da Integração, de Obras, neste momento tem uma elaboração que os municípios também estão fazendo para reconstruir os seus sistemas de proteção. Ou melhor, o reconstruir ainda não é agora é reformar, corrigir os defeitos que tem, como aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, lá no Sarandi, rompeu o dique. Então, aquele dique tem que ser refeito. Bom, para ser refeito, aquelas famílias que moram em cima do dique, todas elas têm que sair. Então, as famílias que estão em área de risco e que precisam, para ser realizado obras de correção ou de correções, sairão todas como uma mancha. Aquela mancha sairá todas as famílias. Isso vale para as ilhas também. As ilhas foram completamente alagadas. Obviamente que nós estamos esperando o trabalho que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre realize para nos dizer quantas famílias que realmente terão que sair das ilhas. Serão todas, algumas ficarão, porque a Ilha da Pintada tem uma ilha tradicional também, com as colônias de pescadores que ali têm, e que a vida toda lá se estabeleceram. Precisa ter outras medidas técnicas para essas famílias que ali estão, mas com certeza as ilhas, elas também se enquadram dentro desse critério de análise por mancha. Então, não precisa fazer o laudo individual de casa por casa. Então, isso facilita. Nós estamos trabalhando com todas as prefeituras. Outro trabalho nosso aqui, que o Ministério, coordenado pelo ministro Paulo Pimenta, que foi delegado aqui pelo presidente Lula, e que nós estamos nessa equipe auxiliando, ele não é um ministério fim, ele não executa, é um ministério meio, que ajuda a articular todo o trabalho que precisa ser feito. Então, nós estamos também trabalhando com os municípios, com os secretários de planejamento, os secretários de habitação, para ajudar a fazer esse cadastramento. Porque a reconstrução do Rio Grande do Sul, no que diz respeito à habitação, ela se divide em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Não conseguiremos fazer tudo a curto prazo. A curto prazo saiu essa primeira medida provisória 520, que lá tem a disposição para adquirir até 10 mil imóveis. Mas nós temos, nesse momento, 5 mil cadastrados. Bom, tem empresas que estão agora esperando, sairá uma nova medida provisória na próxima semana, provavelmente na próxima semana, ou nos próximos dias, que vai apresentar os critérios para novos projetos, novas construções, e que elas poderão ser construções rápidas, e aí tem um ponto de corte, que a gente analisa esse rápido até 4 meses, para até 12 meses. Então, os projetos que apresentar o menor tempo para entrega, serão os preferenciais para serem contratados aí pela porta de entrada, que é a Caixa Econômica Federal. Então, esse é um trabalho que ele vai
sendo construído por etapas. Bom, e depois tem a mais médio e longo prazo, que são empreendimentos novos, porque é importante salientar aqui, porque a compra assistida, que compra uma residência com até R$200 mil e que entrega para essas famílias, é para aquelas famílias que ganham de 0 até R$4.400 de renda familiar. Para aqueles que ganham mais do que 4.400 mil por mês, haverá uma outra portaria que vai trabalhar com esta população. Então, é um trabalho grandioso aqui, e nós esperamos que os municípios tenham celeridade na elaboração. E quando eu falo aqui na elaboração, celeridade também na resolução das dúvidas que os municípios passarem a encontrar. Porque o responsável pelo planejamento do território é do município, é da prefeitura municipal. O governo federal não faz o planejamento do território. O governo federal está oferecendo uma política. E essa política tem que ser executada no território, principalmente no que diz respeito à organização, de entrada dos beneficiários é feita pelas prefeituras municipais. Então, nós aqui pedimos e, ao mesmo tempo, nos colocamos à disposição, assim como já está a Defesa Civil trabalhando com essas prefeituras, para esclarecer e que nós tenhamos o mais rapidamente possível esse plano de trabalho para começar a destinar essas habitações que já estão cadastradas. Bom, e nós vermos quantas outras ainda precisarão serem construídas. E é claro que aí também se conta com o auxílio dos municípios, porque em muitos municípios ainda não tem projetos aprovados. Bom, tem que ter uma celeridade, quem aprova os projetos são as prefeituras, então tem que ter uma celeridade para aprovar os projetos, tem que ter uma celeridade dos registros de imóveis de cada município para poder fazer o registro, fazer a incorporação, fazer um procedimento legal todo que tem que ser, porque o governo federal só pagará a residência se ela tiver habite-se e matrícula. Então, a pessoa recebe um imóvel seguro e ele legalmente documentado, para que ele possa tocar a sua vida com um benefício que é um benefício que esperamos que seja para toda a vida, para a sua família. A gente sabe, né, diretor, que o Rio Grande do Sul sofreu muito com as chuvas, sofre com a umidade, porque a chuva, ela infelizmente não cessa, e muitas famílias ainda estão abrigadas na casa de parentes, estão em abrigos, então essa celeridade que o senhor diz, ela é importante que aconteça de fato, né? Como é que vocês têm acompanhado essas pessoas? Então, elas não estão desassistidas, elas estão tendo os auxílios, enfim, toda essa prestação de esclarecimentos. Sim, o primeiro auxílio, todas as famílias que tiveram a sua residência alagada receberam ou estão recebendo R$ 5.100. Para que isso? Para ajudar num primeiro movimento de reconstituir lá seus equipamentos, perdeu o fogão, perdeu a geladeira, perdeu a cama, enfim, é para recompor, ajudar a recompor os seus equipamentos básicos de vida. Então, esse procedimento, 300 mil pessoas, ou melhor, 300 mil famílias no Rio Grande do Sul já receberam os R$ 5.100. Tem um outro cadastro, que hoje é dia 11, dia 12, encerra o período para que os municípios que não cadastraram, cadastrem as famílias para poder receber essa ajuda emergencial dos R$ 5.100. Bom, isso vai para um sistema. Esse sistema faz a categorização e aprova eles e manda para receber. Então, nesta semana que acaba agora, o dia 12, então nós temos duas grandes medidas que serão
executadas. Termina o cadastramento pelas prefeituras e, com o término desse cadastramento, será editada uma nova listagem de pagamentos. Aqueles que também se credenciaram inicialmente, que teve problemas, ele entrou para um sistema, vamos dizer, de repescagem de análise. Então, isso sairá essa semana, esta listagem, e uma grande leva de novos beneficiários. Bom, ficarão algumas famílias fora ainda desse auxílio inicial? Possivelmente sim. Bom, e aí terá um tempo para cada família dessas ser feita os ajustes e as correções, inclusive, que podem haver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma família que morava numa casa que foi alagada, ela era alugada a casa. Bom, o proprietário da casa que não morava lá, mas que tinha no seu nome a casa e o endereço, seu CPF, foi lá e se cadastrou. E o proprietário da casa, então, recebeu os R$5.100. Se é no mesmo endereço, aquela família, foi o morador que estava alugando a casa, alguém já recebeu por ele. Então, isso tem que ser corrigido, porque esse foi um recebimento indevido. Então, tem que haver correções. E o sistema, ele simplesmente veta de pagar 2 vezes para um mesmo local, no mesmo endereço. Então, existem muitos casos. Outros, foi o número errado. A rua Castro Alves alagou até o número 1000. E a família, na hora de cadastrar, botou 1100. Ficou fora da mancha, mas na verdade não era 1100, era 100 o número. Então foi um erro de cadastramento, então ele acabou ficando fora, então tem que fazer esta correção. Então tudo isto será apontado neste novo processamento que está acontecendo, para identificar todos os erros que podem ter havido, para que dê tempo de correção. Mas vejam bem, só serão corrigidos aqueles que entrarem até amanhã no sistema, até o dia 12 de julho no sistema, sob a responsabilidade das prefeituras. Aqueles que não entrarem até o dia 12 estarão fora. Então, esse é um alerta que ainda pedimos aí, para que as prefeituras que não concluíram esse trabalho ainda tenham tempo para que realizem isso. Bom, aí agora a segunda medida serão as cooperativas, serão as entregas. E aí nós temos 3 grandes categorias que são entregues. As urbanas, essa que eu falei da medida 520, também tem as cooperativas habitacionais que estavam terminando obras, que estão acelerando, estão fazendo um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, Caixa Econômica Federal, prefeituras, para que entregue, porque estas famílias, a grande maioria das famílias dos cooperativados são famílias que moram em área de risco e também foram afetadas. E o terceiro é o PNHR, o Plano Nacional de Habitação Rural, que estão sendo, nesse momento, feitos também os contratos, que já tem mais ou menos uns 150 contratos nesse momento elaborados, e que também já para repassar os recursos para iniciarem as suas obras. Bom, então é um processo, como eu já disse aqui, é um processo em conjunto, tem muitas dúvidas, é natural que surjam dúvidas, né, principalmente das famílias que querem saber se estão enquadradas ou não estão enquadradas. A porta de entrada é com as prefeituras, mas nós estamos à disposição para atender as dúvidas que houverem e ajudar a elaborar os planos de trabalho. É um alento, né, diretor, para a gente saber, então, que nos próximos dias muitas famílias que ainda não receberam seu benefício vão ser beneficiadas, vão ter acesso a isso. Muito obrigada pelas informações. Sei que o trabalho não para, são várias reuniões, inclusive o ministro Paulo Pimenta esteve aqui com o senhor também. Então, quero lhe agradecer por prestar esses esclarecimentos para nós e desejar sucesso nesse trabalho, né, diretor, porque a gente sabe que muita gente ainda precisa disso. Nós que agradecemos e estamos à disposição. A TV Câmara tem uma abrangência em todo o estado.
Obviamente que essa fala aqui não é só para Porto Alegre, é para todos os municípios do Rio Grande do Sul, estamos à disposição. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigada e bom trabalho. Então, com isso, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima!